Eu quero começar o meu vídeo hoje desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Agradeço a você pelo carinho, por tirar o seu tempo para ouvir esta palavra. E se você ficar até o final, que o Senhor te abençoe. Se não puder, desde já eu te agradeço. Mas eu quero começar compartilhando um pouquinho de um testemunho meu. Quando tinha 5 anos de idade, eu fui acometida por uma enfermidade, uma infecção de garganta. E geralmente uma infecção de garganta, ela dura 1 semana, 2 semanas, quando muito, e ela vai embora com o tratamento, né? E o meu já passava mais de mês. E ia tomando os remédios de costume, meu pai e minha mãe me trouxeram à cidade, nós não morávamos aqui em Catalão. E nós fomos à médica e ela passou uma medicação, amoxicilina, e com 3 dias de uso eu comecei a ter reações alérgicas, o meu corpo empolou, ficou vermelho. Nós retornamos à médica, ela suspendeu aquela medicação, passou outra, e mesmo assim, passou mais 1 semana, outra semana, nada daquela infecção ia embora. E meu pai começou a conversar comigo e ele dizia assim, do jeito dele: quando você for dormir, pede para Deus te curar. Ora, fala para Deus te curar. E aí nós fomos na cidade onde a gente morava perto, e meu pai disse assim, vamos lá na igreja para pedir para o pastor orar. Esse dia foi só eu e o meu pai. E quando nós chegamos lá, meu pai perguntou pelo pastor, porque ele morava no fundo da igreja, e havia 3 pessoas na igreja, e eles disseram, não está aqui. Então, quando ele disse que o pastor não estava, meu pai pediu para que eles orassem. E eu olhei no olhar deles e percebi uma certa insegurança, uma desconfiança. Como assim orar? E eu olhei exatamente para o baterista. Ele ficou assim, orar? O rosto dele expressava aquilo. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo desde criança e aquilo me marcou muito. E eu pensei, por que um músico se sentiu tão desconfortável para orar? E é crescente que, por meio dos músicos de alguns, tinham no meio deles uma mania, eu só toco, eu só canto. Eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar. Orar é para o pastor, orar é para a irmã do círculo de oração, é para a missionária. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que a oração, que a adoração, ela é cotidiana, ela é parte da vida cristã, ela é um modo de viver. Ela não pode ser restringida, eu vou ao culto tocar, eu estou adorando. Depois que eu saio do culto, eu não preciso de ler a palavra, eu não preciso de orar, eu não preciso me envolver. E por quê? Porque senão a gente não entende, de fato, o que é uma vida cristã, uma vida em Cristo. Ela não se restringe ao culto, ao ir cultuar na igreja, mas ela precisa fazer parte da nossa vida. Para que em uma determinada situação, quando nós estivermos andando pela rua, alguém parar e dizer, você é cristão? Você é cristã? Você pode me dar uma palavra? Você pode orar por mim? Nós não venhamos ser pegos de surpresa. É por isso que nós temos que estar em constante oração, como diz Paulo, orai sem cessar. É enquanto a gente está trabalhando, direcionar o nosso pensamento a Deus e dizer, Senhor, me guarda, guarda os meus pensamentos. Senhor, me ensina a Tua palavra, me ensina a transmitir a Tua luz, me ensina a viver a Tua palavra. E aí, quando vou crescendo, voltando agora para o testemunho, eu percebi que aquela fala recorrente acontecia muito no meio dos músicos. Muitas vezes tocava e ia para fora da igreja. Graças a Deus, hoje eu vejo, chego na igreja, percebo que alguns no momento do estudo bíblico anotam, prestam atenção, permanecem nos seus lugares. Porque esses entenderam o que é de fato viver para Deus. Não é só tocar, não é só a minha área de atuação. É interessante que na igreja da Coreia, uma das maiores igrejas, os cantores não sobem ao púlpito sem antes ter passado 12 horas de oração para ministrar. Oração para ter conexão com Deus. Oração para que quando estiverem cantando, a glória do Senhor permaneça naquele ambiente, desça, visita os ouvintes, toque o coração daqueles que estão lá.
porque a oração, ela é a chave da nossa vitória. Não é porque estamos orando, mas porque estamos em conexão com o Altíssimo. Uma vez que nós estamos orando, nós estamos dizendo para nós mesmos, eu quero me relacionar com o Altíssimo. Uma vez que nós estamos orando, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu me interesso em passar tempo com o Senhor. Eu me interesso em passar tempo com a Tua palavra. Eu me interesso em aprender do Senhor as respostas que o Senhor tem só para os Teus servos. Como diz Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor tem no oculto, no secreto, coisas grandes e firmes para mim e para você, mas nós precisamos entrar neste acesso, entrar com vontade, entrar com convicção, entrar com certeza de que nós estamos falando com o dono de todas as coisas, o dono do tempo, aquele que é de toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele não falha, ele não dorme e nós não somos pequenos diante dele, porque ele nos faz então ser grandes na sua presença. Não estou dizendo que nós nos tornamos grandes por nós mesmos, mas porque a graça dele nos fortalece e ele diz assim, eu vou com você, aonde você colocar a planta dos teus pés, se você estiver em mim, como diz Jesus, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, eu vos darei. Se eu estiver, né, se nós estivermos focados em Deus, com as palavras dele em nós, na nossa mente, no nosso coração, meditando, buscando, fazendo com que o nome dele seja glorificado, ele não nos dará as costas, mas ele permanecerá conosco. Porque senão, irmãos, nós vamos acostumar a ir ao templo, ir à igreja e não estaremos entendendo. Às vezes levantamos as mãos, mas se esse levantar das mãos nós não tivermos entendimento que nesse sentido nós estamos dizendo, Senhor, eu me rendo, eis-me aqui, pode tocar, pode mudar, pode fazer de mim o que quiseres. Se nesse entendimento nós estivermos levantando a mão dizendo, Senhor, eu te glorifico, eu estou me entregando por inteiro, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, nós estamos simplesmente levantando as mãos por levantar, mas no momento em que nós estamos entrando na palavra, vivendo a palavra, alimentando a palavra, quando nós levantamos as nossas mãos, o céu se abre, o inimigo tem que sair em retirada, porque ele vai entender que ali há um adorador, ele levanta as mãos dentro da igreja, mas em casa ele é alguém que busca a presença, na rua ele está em oração, no trabalho ele está em oração, ele passa tempo com a palavra, passa tempo na meditação. É isso que o Senhor deseja de nós. Não que nós venhamos olhar e dizer, olha, eu só canto. Eu só prego, mas o meu negócio é pregar na igreja. E depois que passa o momento da minha pregação, tanto faz, né? Eu leio a Bíblia para pregar. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer uma vida santa diante dele. Santo é separado. Santo é em convivência com Ele, né? Nós vamos organizar as coisas porque nós queremos que o Senhor esteja ali presente, para que tudo demonstre a glória de Deus. Nós estamos em constante crescimento, em constante aperfeiçoamento. E a melhor coisa é estar no centro da vontade do Senhor. É não sermos pegos de surpresa no momento em que alguém pede a oração e nós ficarmos tão inseguros porque nós não estamos com uma vida de dedicação. De achar que nós não temos, né, poder para aquilo. Em nós mesmos não temos, mas estando em Jesus, o Senhor nos deu autoridade no nome dele para expulsar demônio. Autoridade no nome dele para repreender enfermidade. Nós precisamos ser esta igreja poderosa, esta igreja viva, esta igreja eficaz, que é muito mais do que levantar a mão no templo. Que quando nós estivermos lá levantando as mãos, o nome dele seja glorificado, mas na nossa vida cotidiana, que o Senhor seja refletido no nosso olhar. Eu fico maravilhada com a igreja de Atos. A Bíblia diz que o Senhor acrescia àquela igreja os que estavam de fora para servirem no caminho, porque os que estavam de fora viam neles, no comportamento, a glória de Jesus. Eu deixo uma pergunta para você e para mim e para você. Será que de fato temos refletido a glória de Cristo? Será que de fato no nosso cotidiano nós estamos deixando alguém dizendo, eu quero servir o Jesus que ele serve, que ela serve, porque eu vejo pelo comportamento, pelas atitudes, pela fala, Jesus? Que o Senhor nos preencha de tal ponto que ao passarmos pela rua,
a glória do Senhor se manifeste. Pessoas sejam curadas, tocadas, transformadas pela nossa forma de viver, cara, pela forma de nós adorarmos ao Senhor. Que o Senhor nos guarde neste mundo que está tão tenebroso. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, com tantas distrações, e temos esquecido do Senhor. Estamos vivendo tão afoitos pelas coisas da terra. Mas o que de fato nos preenche e precisamos nos preencher é com as coisas dos céus. Que o Senhor guarde a nossa vida. E para concluir o testemunho, o Senhor me curou daquela enfermidade. Eu me lembro que eu me levantei num dia e eu não senti mais aquela dor. Não foi o remédio, porque o remédio não fazia efeito. Mas como meu pai me ensinou, ora todos os dias, eu orava com as poucas palavras que eu sabia dizer. E eu tenho convicção de que a mão do Senhor me tocou e me curou. Que o Senhor cure a tua alma, que o Senhor cure a tua mente, que o Senhor cure o teu coração, a tua saúde seja restaurada. Em nome do Senhor Jesus. Amém?